E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a defesa Benoni antiga. Então, no geral, as defesas Benonis sempre vão acontecer com algum lance C5 rápido, tá? E a Benoni antiga vem com lance C5 direto. Ela é meio flexível, dá para o preto transpor para algumas variantes mais modernas, mas a gente vai focar aqui realmente na Benoni antiga mesmo, que acontece depois do lance C5. No geral, nas aberturas de peão da dama, se o preto jogar C5 e você tiver a oportunidade de jogar o lance D5, no geral acho que é o ponto crítico, assim, para justificar. Porque se você joga um lance como, sei lá, C3 aqui, o preto pode jogar D5 e já não tem nenhum problema, eu acho. E aí E3, mesma coisa, D5 e acaba levando para uma outra coisa. Então nas Benonis aqui, no geral, jogar D5 é uma boa ideia, tá? E aí E5. E agora E4. E a partida que eu separei hoje é uma partida do Bogoljubov contra o Alekhine em 1934, numa revanche de campeonato mundial. Então não é qualquer campeonato, né? Nenhum torneio. Então o preto jogou com D6 e aqui o principal fato da Benoni antiga não ser tão usual, se a gente comparar com a Benoni moderna, que é essa aqui, cavalo F6, C4, C5, D5, E6. O branco, nessa variante aqui, o branco ainda não tem a casa de C4, né, para usar para as peças. Mas aqui, o branco não precisa jogar C4 aqui, né? Ele pode usar essa casa para uma peça, principalmente para um cavalo. Mas aqui o Bogoljubov jogou um lance meio diferente e meio... Pode-se dizer que se ele não conseguir provar que isso aqui tá certo, ele vai ficar pior, que é o lance F4. Que eu acho que é um lance prematuro. Era essa palavra que eu não estava conseguindo achar. Um lance totalmente prematuro, eu acho. Porque depois de peão por, bispo por, o que acontece? Né? Depois dessa troca, surge uma casa fraca em E5 para as brancas. Nenhum peão das brancas consegue mais atacar essa casa. Por isso eu achei o F4 meio prematuro. O Alekhine jogou dama H4 para provocar o lance G3, seguido de dama E7. Eu não sei exatamente o que o Alekhine ganhou com G3, mas ok, vamos ver o que acontece. Na verdade, eu acho que ele tinha uma ideia em mente que ele acabou aplicando na partida. O branco jogou com o cavalo C3, e eu acho que a ideia que o Alekhine tinha em mente era jogar o lance G5 aqui. E aí o bispo não voltar para G3, talvez. E aí qual é o ponto do G5? É tudo em volta da casa de E5. O Bogoljubov jogou bispo E3 e agora veio o cavalo D7, já mirando na casa de E5. Seguiu o cavalo F3, atacando o peão de G, H6, dama D2, cavalo de Gf6, roque grande, cavalo G4, atacando o bispo, mas de novo, mirando na casa de E5, e depois de bispo E2, seguiu o bispo G7. Então, aqui, eu acho que a posição está um pouco mais fácil jogar de preta já, porque o branco tem uma vantagem de espaço, ok, mas essa casa em E5 aqui é muito, muito suculenta, e o bispo aqui de G7 está numa ótima diagonal, né? Diga-se de passagem. Seguiu torre de HF1. E depois de cavalo por, dama por, o bispo de G7 não tem um adversário nas casas pretas, mas é que eu acho que a vantagem do preto já ficou evidente. E aqui qual é o plano do preto, né? Ele jogou A6, o Alekhine. Jogou A6, o Alekhine. Com a ideia de B5 e começar um ataque na ala da dama, né? E aqui, acho que o Bogoljubov jogou bem, meio mal isso aqui. Ele jogou cavalo G1. Talvez com a ideia de bispo G4 em alguns casos. Mas aí veio o B5. Torre de E1. Bispo B7. Cavalo D1. E aqui o Alekhine rocou grande, né? Que eu acho que perde meio os efeitos de um possível ataque na ala da dama, né? O computador aqui recomenda rock, mas também não é aquele lance que você faz sorrindo, né? Porque pode dar errado, mas eu acho que graças ao, por exemplo, H4, cavalo E5, esse cavalo aqui segura bem as pontas, né? Perto da ala do rei. Mas enfim, ele preferiu rocar grande e a posição tá boa, né? Ele tem um alvo aqui em E4, que é bem fácil de atacar, peças ativas, o cavalo vai ir para E5 em alguns casos, pode ir para B6 também. Tem uma maioria aqui na ala da dama, maioria não, né? Mas tem uma estrutura um pouco mais móvel aqui na ala da dama. O Bogoljubov jogou bispo G4, né?
que era uma das ideias do cavalo G1, aparentemente. Rei B8. Ah, tá. E agora ele tomou em D7, né? Pra evitar com que qualquer cavalo chegue em E5 agora. Mas aí seguiu torre por D7. Seguiu dama D2. E aqui o Alekhine jogou com G4. Provavelmente para tirar a casa de F3 do cavalo. Cavalo E3. Mirando na casa de F5. Dama E5. Armando uma bateria. C3, H5. Cavalo F5. E aqui, ó. Tá arrumando a posição o Bogojubov. A posição deve estar mais ou menos equilibrada. Bispo F6. Dama F4, oferecendo a troca de damas. Tomou. Torre DD8. E aqui ele jogou com C4. Que eu acho que pode ter sido uma pequena imprecisão entregado esse peão, né? Mas aí eu acho que o ponto dele era o seguinte. Se ele consegue jogar B por C4, cavalo E3, por exemplo, o Alekhine jogasse um lance como rei A7, e ele consegue tomar em C4, ele consegue colocar o cavalo numa casa boa. Esse cavalo, nessas defesas Benonis em C4, são umas casas ótimas para o cavalo, porque ele fica martelando o peão de D6 e apoia o lance E5, né, que vai avançando a maioria. Só que aqui o Alekhine jogou C3, né, meio que ele ganhou o peão mesmo, né. Mas seguiu B3, bispo D4, cavalo C4. E o bispo também está numa casa muito boa aqui em D4, né, que é bem típico da defesa Benoni. E aqui o Alekhine jogou outra ideia típica, que foi F5, minando a estrutura central das brancas, né? Seguiu E5, peão por, só que aí caiu o peão de D5. Seguiu torre por F5, só que essas trocas abriram tanto a posição que os bispos aqui ficaram monstros, né? E o cavalo de G1 meio que não tá voltando mais pro jogo, né? Torre F8 para tentar trocar as torres e tentar entrar na sétima fileira. Seguiu torre por, E6, tentando avançar a única coisa boa que tem na posição das brancas. Só que seguiu torre E8, E7. E aqui o Alekhine jogou bispo por C4, simplificando a posição, tomou em G1 também. E aqui o final de torres é para estar bem tranquilo aqui. Seguiu G por H3, rei C2, H2, torre B1 cheque, torre B7, torre H1, torre B2, tomou, rei D3, rei C7, e aí foi trazendo o rei e avançando o peão passado ali. E aqui o branco abandonou. Bom, essa partida aqui mostra bastante coisa sobre o espírito da Benoni. É uma defesa bem perigosa. Posicionalmente, porque ela cede certo espaço. É uma abertura moderna também. Ela está cedendo espaço para ver se consegue atacar depois. E aqui também mostra o principal meio de criar contra-jogo, né? O branco jogou esse F4 meio prematuro. E aí a casa de E5 é muito importante na defesa Benoni. Quando a gente chegar lá nas variantes um pouco mais modernas, vocês vão ver o quão importante é a casa de E5 para o jogo das pretas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução e vejo vocês no próximo vídeo.